Bom dia, alunos do terceiro ano, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês os grupos substituintes, tá? O que acontece? Quando eu tenho, vocês esqueçam essa parte de cima, tá? Só para eu dar um exemplo inicial. Quando eu tenho uma cadeia carbônica formada por duas extremidades, onde eu tenho essa pontinha e essa aqui, é chamada de normal. Mas quando eu tenho uma terceira extremidade, tá? Aí ela é classificada como ramificada. Então, quando temos ramificações, a gente chama essas ramificações de grupos substituintes. E como que eu dou o nome para esses grupos substituintes? Na verdade, o que foi substituído ali? Um hidrogênio foi retirado aqui, é uma cisão, tá? Uma substituição por um carbono, né? Isso, daqui uns dias eu vou ensinar para vocês a formação de radicais livres, o que isso influencia no nosso organismo. Mas daí vai ser em outra aula que vai ser a parte mais prática. Hoje é relacionado à nomenclatura, tá? Então, o que acontece? A nomenclatura permanece normal da cadeia principal. O que vai alterar vai ser a do grupo substituinte. Vocês vão ter que dar o nome do grupo substituinte de acordo com o número de carbonos que estiver ali. Se eu tenho um carbono, eu chamo de met, como a gente fazia antes, tá? Se eu tenho dois, ó, met, et. E no final tem que colocar o il, tá? O grupo substituinte, então, ele é identificado pelo il no final. Então, aqui fica, ó, um carbono, então é metil. Aqui eu tenho dois carbonos, eu tenho etil, tá? Então, vamos lá para a parte inicial, onde que eu pedi semana passada para vocês recortar do livro, né? Eu pedi para vocês recortar essa tabelinha, isso aqui eu vou explicar em outra aula, tá? Que vai ter uma aula só sobre radicais livres, a parte ação no nosso organismo. Mas agora eu vou falar então da nomenclatura. Quando o grupo substituinte aqui, ó, isso aqui está penduradinho numa cadeia carbônica principal. É aquela partezinha que está da ramificação, tá? Se tem um carbono só, é chamado de metil. Se tem dois carbonos, é chamado de etil. Eu vou frisar uma coisa para vocês agora. Esses dois vocês precisam decorar, porque na maioria dos casos são esses que aparecem, tá? Os que vão aparecer agora, os de baixo, acho que essa outra parte está um pouquinho melhor para mim explicar para vocês. Aqui, ó. O metil e etil. Esses aqui embaixo são raros, é mais difícil de aparecer, tá? Então, eu vou explicar qual a diferença de um para o outro, mas não é comum encontrar, tá? Aqui tem etenil, porque eu tenho dois, ó, met, et, só que eu tenho uma dupla ligação aqui, ó. Então, por isso que ele é chamado de etenil. Esse risquinho significa, gente, que aqui vai estar pendurado lá na cadeia principal. Então, minha cadeia principal estaria aqui do lado, ó, desse próximo que vem aqui do propil, ó. Aqui tem a cadeia principal e embaixo ou em cima eu tenho 1, 2, 3 carbonos. Então, fica met, et, prop, propil, né? Aqui, ó, também é met, et, prop, tá? Propil. Mas qual que é a diferença desse de cima? Nesse ele estava no primeiro carbono. Aqui ele está no carbono do meio. E por que ele é chamado de iso? Porque de um lado eu tenho CH3 e no outro lado CH3, como se fosse duas cachopinhas, tá? Então, esse é o isopropil porque não está no primeiro carbono, está no segundo. Isopropenil, tá? Porque também está no carbono central. E aqui eu tenho uma dupla ligação. Raríssima de encontrar isso aqui. Agora, butil, met, et, prop, but. No primeiro carbono, então, tá a ramificação, né? E eu tenho 4 carbonos, por isso que é but e U no final. Aqui, sec-butil, porque ao invés de estar no primeiro aqui, ó, carboninho, tá no segundo, tá? Desse carbono, no segundo carbono. Então, por isso que é chamado de sec. Tá? Ó, primeiro, segundo, sec-butil. Se começasse desse outro lado, também seria esse aqui, daí o sec-butil. Estaria aqui o risquinho. Isobutil, porque eu tenho aqui uma cachopinha, CH3, aqui eu tenho CH3 e eu tenho
Aqui 1, 2, 3, tá? 4. E butil vem de 4, e isso porque eu tenho vários CH3 ali. Muito difícil de encontrar. E esse aqui, terc-butil, porque formou carbono terciário, tá? Aqui eu tenho CH3, CH3, CH3. Contando no total, eu tenho 4 carbonos, então por isso que é butil. Tá, gente? Não se detenham nesses. Eu sei que é difícil não estando em sala de aula para mostrar para vocês isso, então o que eu quero agora é que vocês decorem o primeiro e o segundo aqui, metil e etil, que vocês vão notar isso nos exercícios, tá? Porque tem uma regrinha e a maioria dos casos é sempre metil e etil. Então vamos lá. Agora, como que fica a nomenclatura? Como que fica a regra de numeração, né? A numeração, gente, vai ser iniciada aonde tiver a extremidade mais próxima ao grupo substituinte. Vocês estão vendo que aqui vocês têm um metil, porque tem um carbono, tá? Então, esse metil, ele está mais próximo da extremidade aqui esquerda, ó, desse lado de cá. Por isso que a numeração vai começar nesse carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é o quê? Met, et, prop, but, pent, tá? Pent, porque tem 5 carbonos na principal. An, porque só tem ligações simples. E O, porque é hidrocarboneto. Então, pentano já está o nome aqui do principal. Agora, na frente do nome principal, vocês vão colocar o nome do grupo substituinte e o número dele. No caso, esse grupo substituinte aqui, ele está no segundo carbono, ó, de acordo com a nossa numeração. Então, vocês vão colocar 2-metil e aí o nome da cadeia principal. Então, sempre virá o número primeiro do grupo substituinte ao carbono que ele está, né? Se ele é um metil ou um etil. E aí, vocês vão colocar depois a cadeia principal. Aqui, ó, pessoal, ao invés, ó, aqui ele está no meio. Então, tá, primeiro vocês têm que localizar a cadeia principal. A cadeia principal é qual? Aquela que tem o maior número de carbonos, tá? Então, vocês vão notar que essa retinha aqui é a que tem o maior número de carbonos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 5 é pent. An, porque só tem ligações simples. E O, porque é hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Agora, se eu for numerar do lado esquerdo, vai ser no 1, 2, 3, vai estar o metil. E se eu começar do lado direito, vai estar no 1, 2, 3 também. Então, tanto faz se eu começar a minha numeração pela esquerda ou pela direita, mas porque ele sempre vai estar no meio nesse caso aqui. Então, no carbono 3, eu tenho, ó, metil, tá? Espero que vocês estejam entendendo. Aqui, eu tenho minha cadeia principal. Vamos escolher ela? O que que acontece? Às vezes a cadeia principal não é a retinha. Às vezes pode vir aqui para baixo, ó. Por isso que vocês têm que conferir quantos carbonos tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 5 se eu fosse contar assim, ó. Mas é óbvio que essa aqui tem mais, que tem 6 carbonos, né, gente? Então, por isso que essa é a principal. Na maioria das vezes é a cadeia reta, é a linha reta, tá? Mas vai ter um exemplo ali embaixo que não é a reta, que vai ser uma... que vocês vão achar que é um radical, mas não é, que vai vir para baixo, tá? Então, essa cadeia principal, se tem 6, ele é chamado de quê? Met, et, prop, but, pent, ex. Ex só tem ligações simples, an, e O porque é hidrocarbonetos. Então, o hexano está aqui, ó, o nome da principal. Agora, a numeração vai começar da esquerda, porque os meus grupos substituintes, ó, tenho 2, esse e esse. Eles estão mais próximos da extremidade esquerda. Então, a minha numeração começa desse lado de cá. Agora, no 2, então, eu tenho metil, e no 3 eu tenho o quê? Met, et, etil, tá, gente? Então, agora, como que eu vou colocar essa numeração no nome ali, na nomenclatura? Primeiro, quem que vai na frente? É por ordem alfabética.
tá? Então, no caso, o E do etil vem antes do M, na ordem alfabética do metil. Então, é por isso. O etil vai na frente do metil por ordem alfabética, tá? Só que o etil, ele está no número 3. Então, eu coloco lá 3-etil. Daí que eu vou colocar o 2-metil e o nome da cadeia principal, tá? Agora, exemplos para vocês de hidrocarbonetos. Vamos lá. Encontro minha cadeia principal contando aquela que tiver maior número de carbonos, tá? Que é essa reta. Vocês estão vendo que na extremidade esquerda, aqui ó, do lado de cá, tem uma ramificação, tá? Nesse segundo carbono. Então, eu começo minha numeração aqui, 1, 2, né? No segundo carbono, eu tenho, então, o quê? Um metil. Então, eu coloco lá, 2-metil. E agora, eu coloco o nome da cadeia principal. Met, et, prop, but, pent. Pentano, tá? Aqui, essa número 2, eu tenho aqui, 1, 2, 3, 4. Eu poderia começar aqui também, ó, 1, 2, 3, 4, ou aqui 1, 2, 3, 4. Tanto faz que lado eu começo a numeração. Então, quando tanto faz, vocês vão escolher o mais fácil, que é a reta, tá? Sempre a reta é a mais fácil, então comece por ali. Se eu começar do lado esquerdo a numeração, do lado direito vai cair no mesmo número, porque só tem 4 no total aqui na cadeia principal, então a numeração vai ser igual tanto de um lado quanto do outro, tá? Eu tenho, então, ó, numero 1, 2, 3, 4, 4 é que but, né? Butano, então aqui no final escreve butano. No número 2, nesse carbono 2, eu tenho o quê? Um metil. E no 3, eu tenho também outro metil. Então, se acontece de na mesma cadeia carbônica eu ter 2-metil, a gente vai colocar o prefixo di na frente. Então, fica dimetil. Di por causa que tem 2, duas vezes, né? Apareceu o metil. Então, fica dimetil. No número 2 e no número 3. Então, vocês vão colocar, separar por vírgula eles. 2,3, então no 2, no carbono 2, e no 3 eu vou ter metil, tá? Dimetil, butano. Aqui, no número, nessa letra C, eu escolho minha cadeia principal, essa aqui tem 5 carbonos, essa aqui eu não coloquei números porque não consegui aqui, tá? 5 carbonos, então é pent, ó, met, et, prop, but, pent, só tem ligações simples, pentano, né? Agora, eu irei começar a numeração desse lado esquerdo porque os grupos substituintes, ó, tem um em cima e outro embaixo, estão em maior volume para o lado esquerdo do que aqui no direito. Notaram isso? Então, no carbono 1, ó, no 2 eu tenho metil em cima e aqui embaixo, tá? Então, aparece nesse mesmo carbono duas vezes, uma em cima e outra embaixo, o grupo metil, ó, met. Aqui, ó. Então, eu tenho que separar por vírgula eles, ó. Duas vezes você coloca 2,2, significa que está em cima e embaixo, tá? Esse grupo metil. Aí, aqui, ó, 3. No 4, eu tenho outro metil. Então, apareceu 3 vezes o metil. Por isso que vocês colocam o prefixo tri, de 3 vezes, né? Que é universal esse prefixo. Então, tri, 3 vezes. Então, metil, nos números respectivos. Aí, coloca o nome da cadeia principal. Espero que vocês estejam entendendo. Aqui vem a parte confusa, tá? 90% dos alunos erram isso aqui. Por quê? O ideal é sempre a gente escolher a cadeia principal como sendo a maior aqui, a reta, tá? Então, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Se eu escolher aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, também tem o mesmo número. Só que existe uma outra regrinha que eu quero que vocês anotem nessa questão, por favor. Se eu escolher, por exemplo, essa principal aqui, ó, eu vou ter um grupo
substituinte aqui, ó, chamado de iso, porque tem as cachopinhas aqui que eu falei lá em cima para vocês, ó, CH3, iso, met, et, prop, isopropil. Por que eu não coloco isopropil? Porque a tendência é que eu tenha maior variedade de grupos substituintes do que um somente. Se eu escolher essa aqui como a minha cadeia principal, eu só vou ter o isopropil como grupo substituinte. Mas o que é prioridade? É ter mais de um. Então, por isso, essa é uma questão difícil, tá? Vocês vão escolher essa aqui como cadeia principal, ó. Começa aqui debaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No número 2 eu tenho um metil e no número 3 eu tenho aqui, ó, 1, 2, etil. Então, quanto maior quantidade de grupos, de diversidade de grupos substituintes vocês tiverem, essa é a preferência de nomenclatura, tá? Ao invés de escolher um aqui somente, ó, o isopropil, eu vou ter um metil e um etil aqui do lado, entenderam? Por que eu começo de baixo para cima? Porque os grupos substituintes estão mais localizados nessa região aqui, ó, tá? Então, por isso que a numeração vem de baixo para cima. Então, a minha cadeia principal é essa aqui. O que está penduradinho aqui no 2 é um metil e no 3 aqui é um etil. Qual que vai na frente? Ordem alfabética. O etil aparece primeiro. Então, no número 3 eu tenho etil, no 2 metil, aí eu coloco o número do grupo principal. Met, et, grupo não, da cadeia principal. Met, et, prop, but, pent. Só ligações simples, pentano. Tá, gente? Essa vocês vão imprimir isso aqui, vocês vão colocar o porquê que existe essa diferenciação, por que não é o iso, e sim metil e etil, por causa que quanto maior a variedade, tá, de grupos substituintes, essa é a preferência ao invés de um tipo só, tá? Próximo. Eu coloco todas as possibilidades, tá, gente? E claro, daqui a pouquinho eu vou deixar mais difícil, né? Hoje eu coloquei os básicos para vocês. Os ISO, esses aí vão aparecer lá para frente, mas em poucas quantidades, porque não são muito encontrados. Em nomenclaturas de ensino médio. Para ensino superior é mais comum. Aqui, qual que vai ser minha cadeia principal? Essa aqui, ó. Aqui, se tu contar 1, 2, 3, 4, aqui 1, 2, 3, 4, tá? Cadeia principal, a reta, e aquela que tem a dupla ligação, tá? Se tem dupla ou tripla ligação, é aquela que vai ser minha cadeia principal. Então, a nomenclatura não vai ser... Estão vendo que aqui, ó, não começou desse lado direito, porque aqui teria o meu grupo substituinte, ó. Aqui tem o meu metil. Só que não está começando desse lado porque a prioridade, nesse caso, não é a ramificação, o grupo substituinte, mas sim a dupla ligação. Aonde está a dupla ligação vai ser o lado em que vai começar a numeração, aonde estiver mais próximo da extremidade onde tiver a dupla ligação. Então, aqui, esse carbono vai ser 1, o 2, 3, 4. No 3, eu tenho... metil, ó, met, um carbono somente. Então, 3 metil. Vamos lá. Met, et, prop, but. No primeiro carbono, ó, no primeiro eu tenho uma dupla ligação. Então, coloca but, N de dupla ligação e outro hidrocarboneto. Aqui é a mesma coisa, só que eu coloquei aqui uma tripla ligação. Então, gente, a nomenclatura, ela vai ser, a numeração, no caso, vai começar pelo lado onde tem tripla ligação. O grupo substituinte não vai ser prioridade aqui, a prioridade é a ligação. Então, começa do lado direito, de trás para frente, tá? Então, no número 4 tem o metil, então, 4 metil, ó, met, et, prop, but, pent. Pent, no número 2, aqui, ó, nesse carbono aqui, ó, na frente dele, aqui, ó, no número 2, eu tenho uma tripla ligação, por isso que é pent, 2, in, de tripla, e o de hidrocarbonetos. Tá, gente? Eu vou deixar uns exercícios para vocês na sexta-feira, tá? É por isso que eu quero que vocês imprimam isso aqui ou copiem no caderno, né?
e convença os colegas de assistir o vídeo, que eu espero que fique mais fácil para vocês entenderem do que só olhar o arquivo pronto, assim, sem visualizar nenhum vídeo. Se vocês quiserem procurar alguma coisa na internet também, podem procurar. Outra coisa, em alguns lugares, já aproveitando, vocês vão encontrar esse número aqui antes do boot, esse número antes aqui do paint. Também acontece, tá, gente? Não está errado, mas essa é a nomenclatura mais atualizada, tá? Com o número aqui na frente é mais antiga, digamos 2 Pentino direto, é mais antiga. Essa com o número no meio é atualizada. Então, vocês podem encontrar dessas duas formas, tá? Um beijo e até sexta-feira que eu vou mandar exercícios para vocês. Até, tchau!